Agora, comprar o imóvel não está mais tão caro quanto antes. Com a crise, as construtoras foram obrigadas a baixar os preços. Notícia boa para Rafael e a noiva, que vão se casar no ano que vem e aproveitaram a oportunidade para comprar um apartamento. E a gente conciliou, o orçamento e resolvemos procurar. Vemos algumas notícias referente à questão de preço, por causa da crise e tudo. E aí, como se diz, tomamos coragem e iniciamos a pesquisa. Dentro aí de um mês, estamos fechando negócio já. Isso aconteceu porque com a crise os preços dos imóveis têm apresentado queda. Em outubro quase não houve variação, mas os meses de agosto e setembro registraram queda histórica desde 2009, quando o índice FIPE-ZAP, que acompanha os preços de vendas e locações de imóveis em 20 cidades do Brasil, começou os registros. Mas a queda não está presente em todas as cidades analisadas pelo índice. Apenas 8 delas registraram diminuição no valor dos imóveis. Entre elas, Rio de Janeiro, que tem o metro quadrado mais caro do país, no valor de R$ 10.538, R$ 3.000 a mais do que a média. Aqui em Minas foi menos, e para o Sul também menos, mas São Paulo e Rio de Janeiro, que os imóveis, o valor agregado é maior, o valor de queda também foi maior. Em média de 5% a 6%, a menos do valor que estava sendo praticado no final do ano passado. Para o ano que vem, a expectativa é de melhora para o setor. Hoje a crise é um problema, mas a gente entende que o mercado estabilizou e acredita que agora vai voltar a crescer novamente. A partir de 2016, 2017 vai regularizar de novo. Vimos ali na reportagem sobre a queda nos preços no Rio de Janeiro, que está acima da média aí nacional, também caiu. Com essa diminuição aí nos preços, Antônio, é o momento para se pensar, olhando o Brasil como um todo, a situação, as projeções aí, é o momento para se pensar nesse investimento da casa própria? Sérgio, primeiro nós temos que lembrar que os imóveis, eles variam de acordo com o desempenho da economia. O período ali do governo Lula, em que nós tivemos crescimento até de 7% ao ano, de fato provocou um aumento dos imóveis, tanto do valor para venda quanto do valor para aluguel. Do governo Dilma para cá, com a crise econômica, o setor da construção civil sofreu com isso e isso explicaria parte da queda do preço dos imóveis. Agora, a oportunidade de adquirir vai depender muito do projeto que cada família tem. A família que dispõe de condições de comprar à vista, e são poucas famílias, esse momento é extremamente oportuno, porque ela vai conseguir, de fato, usufruir da queda desse preço. Bons imóveis por bons preços. Por bons preços. Agora, a grande maioria das famílias brasileiras não tem condição de fazer compras à vista dessa natureza, mesmo imóveis mais baratos, como da Minha Casa Minha Vida e coisas assim. Então, o que acontece é que essas famílias entrariam em procedimentos de financiamento. E aí é que fica o problema. Se você tem capital para dar uma entrada significativa, o financiamento fica mais barato, A gente chama o SET, o custo efetivo total, que é os juros mais os outros encargos, Agora, se você não tem essa condição de fazer uma entrada significativa, é preferível partir para o aluguel. Por incrível que pareça, as pessoas sempre veem o aluguel como assim, abrir mão da casa própria e tudo. Mas o aluguel também está caindo. Então você conseguiria um aluguel mais barato e, se tiver uma disciplina familiar suficiente, poupar um pouquinho para acumular para uma entrada lá na frente mais significativa e aí poder participar da queda desses preços com vantagens, vamos dizer assim. Por exemplo, o senhor disse aí que as famílias, são poucas as que têm ou detêm o poder para comprar aí um imóvel à vista, e sendo que a maioria delas vão recorrer mesmo ao sistema financeiro aí de habitação, Isso, Os financiamentos em bancos particulares e tudo. Com o aumento agora anunciado, por exemplo, até da taxa de juros anunciado pelo próprio Banco do Brasil, Isso.
é também tem que ser muito bem pesquisado, a família tem que pensar muito bem sobre o assumir dessa responsabilidade, porque normalmente nós estamos falando aí de anos e anos e anos para esse financiamento. O que tem que ser levado com as suas dicas aí para o pessoal que está em casa, o que deve ser levado em consideração para assumir um contrato tão longo como o do financiamento de um imóvel? É muito interessante a sua pergunta. Existe uma associação de consumidores, ela se chama Proteste, tem um nome até assim, muito simbólico, e eles fazem um acompanhamento dos juros dos diferentes bancos para financiamento imobiliário. Então, normalmente eles trabalham com 7, 8 bancos, os principais do país, incluindo bancos públicos e bancos privados, e faz cálculos reais, né, do custo de financiamento. Quem deseja adquirir eu sugeriria buscar o site dessa associação, porque vai ter a comparação entre os juros dos diferentes bancos, você fazer uma escolha mais adequada. O imóvel mais barato, os bancos públicos tendem a ter os menores juros. Para imóveis mais baratos, até 150 mil, até 400 mil ainda é possível através dos bancos públicos. Mas acima disso, por exemplo, um imóvel de 800 mil, os bancos privados acabam oferecendo juros menores. A razão disso é porque o banco público ele tem função social, ele busca financiar mais aqueles setores que têm menos capacidade de aquisição. Acho que a primeira dica seria isso, é buscar essas instituições que fazem comparação entre juros, não é? A outra questão que eu acho que é fundamental, e o brasileiro não tem costume disso, não é da nossa cultura, que é a questão da poupança. Nós seguimos muito esse modelo, essa cultura americana de ter crédito para consumo, né? A gente utiliza o crédito para gastos imediatos. Diferente do Japão, por exemplo, que é preciso do governo estimular que eles gastem, porque eles poupam demais, né? Eles já trabalham no outro lado do mercado e tal. Mas se você não tem condição de comprar à vista, é preferível, de fato, fazer um aluguel mais barato, porque os aluguéis também estão em queda, e forçar uma pequena poupança para acumular uma capacidade de entrada, que isso sim vai permitir uma compra mais justa, digamos assim, de um imóvel para frente. O sonho de toda família, nós sabemos, é ter a casa própria, isso é extremamente justo, todo mundo deseja ter o seu próprio teto, deixar isso para os filhos, né? Desde das famílias mais humildes, as famílias de melhor condição, mas é preciso cuidado. A gente tem que lembrar o seguinte, a perspectiva do juro no Brasil não é de queda. E o juro imobiliário no Brasil é muito superior a de outros países. Então, fazer financiamento a longo prazo, num ambiente, inclusive, de possibilidade de desemprego, isso é muito sério. Né? Tem que ter realmente muito cuidado e muita disciplina para gerar, nem que seja uma pequena poupança, para poder investir isso no futuro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.